Boa tarde, gente. Último pôr do sol do ano 2025, dia 31 de dezembro. Gratidão, meu Deus. Vamos dar graças a Deus por esse ano abençoado que Ele nos deu para viver, que vivemos, vencemos as batalhas, as lutas, que estamos de pé e preparados para iniciar um 2026 de grandes bênçãos, vitórias, saúde, paz, muita luz, como está esse pôr do sol que há de iluminar esse ano de 2026 para todo o mundo, trazendo paz, sabedoria, entendimento, muita grandeza, muita prosperidade. É isso aí, um grande abraço a todo mundo. Fiquem com Deus, com esse sol espetacular, lindo, maravilhoso.